Semana passada, a gente começou a falar sobre os 5 pontos do calvinismo. Eu expliquei toda uma história lá, né, que no século XVI, os discípulos de um homem, de um pastor, né, de um teólogo chamado Armínio, fizeram um manifesto dizendo que a doutrina da eleição ela não estava correta, e aí eles fizeram um manifesto que ficou conhecido como os 5 pontos do arminianismo. Foi reunido em um concílio teólogos de várias regiões da Europa, na Holanda, para discutir o assunto, e ali formularam 5 pontos do calvinismo, que na verdade não é de Calvino, é da Escritura Sagrada que Calvino e outros teólogos escreveram a respeito da doutrina da eleição. Então a gente está falando sobre este assunto. Semana passada eu já falei sobre o primeiro ponto do calvinismo, e hoje eu vou seguir falando do segundo, que é a eleição incondicional. Se você não estava aqui na semana passada, é só acessar no YouTube a aula da semana passada, porque aí nós ficamos alinhados aí no pensamento, né, que a gente vai seguir do ponto de parada da semana passada, para eu conseguir terminar o assunto hoje. E aí eu peço também aos irmãos que, se tiver alguma dúvida, comentário, a gente deixa para o final, porque aí a gente consegue caminhar aqui com a aula, e as dúvidas, os comentários, a gente conversa no final. Fica mais fácil quando a aula é todo mundo junto, é melhor a gente deixar para o finalzinho aí. Quando estamos numa classe menor, a interação ajuda, mas aqui é melhor a gente caminhar assim. Então eu vou falar e depois você fique à vontade em falar aí. Mas vamos orar mais uma vez para darmos seguimento aí ao nosso estudo. Pai Santo, nós te damos graças mais uma vez pela instrução do Senhor, pela pregação da Tua palavra, e agora, ó Deus, continua a nos dirigir nessa manhã em estudar a palavra do Senhor também por meio dessas doutrinas que são relevantes, são importantes para a nossa caminhada como povo do Senhor. Que assim o Senhor nos ajude, nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a gente falou da eleição incondicional e eu apresento um contraste porque o ponto de partida, né, para se formular mais a respeito disso foi os argumentos dos amigos do Armínio, né? A gente estava falando, os amigos do Armínio e os amigos do Calvino. Para o arminianismo, a vontade do homem ela é livre de tal maneira que a queda do homem não foi total. O homem ele não pecou contra o Senhor totalmente. Resta alguma coisa no homem de bom que faz com que ele possa, então, ser capaz de aceitar a Cristo como Salvador, sem que Deus mude o seu coração para isso. A gente viu no primeiro ponto que, na verdade, não tem essa possibilidade. A depravação do homem ela é total. Não há parte boa em nós, a não ser que Deus intervenha na nossa vida, transforme a nossa vida, quebrante o nosso coração, para que assim nós possamos crer no Senhor Jesus Cristo. A resposta que o calvinismo dá é que a vontade do homem ela é escrava do pecado. E aí eu chamo a sua atenção também para a gente manter a Bíblia aberta aí, que nós vamos ler alguns textos, alguns estão projetados, outros não. Vamos ver aí Gênesis capítulo 6, verso 5. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso foi antes dele trazer dilúvio, mas você sabe que depois do dilúvio a coisa continuou ruim, porque o coração do homem, o desígnio do coração do homem é mal, sempre mal, porque nós somos pecadores. O outro texto é o Evangelho de João, capítulo 3, verso 20 a 21. Evangelho de João 3, 20 a 21, que diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz,
a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem pratica o mal somos nós mesmos. E se não for o Senhor para iluminar a nossa caminhada de maldade, nós jamais vamos desejar ao Senhor. Então, a vontade do homem ela é escravizada pelo pecado, até que o Senhor se torna Senhor da nossa vida. E aí, nós não somos também livres, pertencemos ao Senhor. Esse é um conceito importante porque a ideia de que o homem tem uma liberdade absoluta, ela nunca existiu. Ou nós pertencemos ao Senhor, ou nós pertencemos ao pecado, ao diabo, à escravidão de todo mal. Então, o homem, ele tinha a sua liberdade, nós vamos falar disso mais adiante, quando ele foi criado, que era o livre-arbítrio, mas isso se perde. Com Adão e Eva não existe mais essa possibilidade. Então, é um engano nós pensarmos que há alguma coisa de bom em nós que pode ser aproveitado, que pode fazer com que tenhamos algum sucesso em buscar a Deus. Porque, na verdade, o que a Escritura nos mostra é uma condição contrária, que nós estamos escravizados pelo pecado, e se não for a graça de Deus em transformar o nosso coração na sua eleição incondicional, isso não vai acontecer. E travou aqui, Giovana. De vez em quando nós temos problemas tecnológicos. Aí. Mas continua travado. Só porque eu falei que na semana passada deu tudo certo, eu falei com ela, deu tudo certo semana passada. Na verdade o slide era esse, da eleição. A gente estava no slide da depravação. Mas tudo bem, tem a ver uma coisa com a outra, porque a ideia da eleição ser condicional é que ela é um ato de fé da parte do homem e é a condição para ele ser eleito para a vida eterna, uma vez que Deus vai prever que ele vai escolher a Cristo, né? Então ele tem uma bondadezinha nele, então Deus prevê a partir dessa bondadezinha que tem no homem que ele vai ter fé. Então é por isso que, segundo o arminianismo, há uma condição para que Deus escolha alguém para a salvação. E a condição é a própria bondade do homem, que está inerente no homem. Naturalmente, ele é bom segundo o arminianismo. Mas a gente vê que não tem jeito de ser. A gente leu aqueles textos lá, e tem mais textos aqui, que mostram, né, que o Senhor ele dá aos eleitos a fé em Cristo, que ele não dá a outros. Por exemplo, João 17,6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Atos 13:48, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então não é porque teve uma condição em nós, é porque o Senhor, ele escolhe sem essa condição. Então o resumo da eleição incondicional significa que a partir de toda a eternidade, Deus escolheu ou elegeu um número certo de homens caídos para serem resgatados, para serem conformados à imagem de seu Filho. Essa eleição foi incondicional, no sentido de que não foi baseada em qualquer previsão na criatura. Não é porque Deus olhou e falou, olha, o fulano vai ter um pouquinho de fé em mim, então eu vou elegê-lo. Não é assim que funciona, irmãos. Deus é soberano. Ele não precisa esperar para ver o que o homem vai fazer, até porque ele já conhece o homem perfeitamente, sabe que o desígnio do seu coração é todo mal. E aí sempre tem uma dúvida, que é, então a vontade do homem ela foi violada, né? Então Deus obrigou o homem, Deus violou a vontade do homem, violentou essa vontade pela eleição de modo algum. E a gente precisa entender isso aqui. Quando Deus cria o homem, ó, você está vendo o coraçãozinho ali, né? É bonitinho. Deus cria o homem, ele é bom. Deus diz que tudo que ele criou é muito bom. Então, no seu decreto eterno, seu decreto soberano eterno, ele decidiu colocar no coraçãozinho desse homem o livre-arbítrio. O que é isso?
É a possibilidade dele fazer contrário à sua natureza. Qual que era a natureza do homem criado? Boa. Boa. Aí você sabe, Gênesis, né? Vem Satanás e chega junto daquele homem que é bom, mas que tem a possibilidade de fazer contrário. E o que que o homem faz? Contrário. Ele peca. Ele se afasta do Senhor. Aí vem o pecado. Aí o pecado faz com que o coraçãozinho dele fique mal. Está tudo mal. Então, a vontade do homem a partir do pecado, ela é escrava. Não é mais uma possibilidade. É uma certeza. Ele fará aquilo que está no seu coração. E o que está no coração do homem sem Cristo é se rebelar contra o Senhor, é pecar contra o Senhor, é se afastar do Senhor, não querer a luz, mas querer o mal. Só que aí, aqueles que o Senhor decide salvar, pela sua infinita sabedoria, ele trata de regenerar o coração dele. O que é essa regeneração? É mudar a disposição do coração daquela pessoa. Olha que beleza. Mudou a disposição do coração dela. Aí, a partir dessa mudança, nós temos condições de crer no Evangelho. Só que isso não é uma violação da nossa vontade, porque a nossa vontade, a partir da regeneração, da obra de Deus no nosso coração, é querer a Deus. Mas primeiro, ele tem que mudar o nosso coração. Não é isso que está escrito em Efésios capítulo 2? Que é bem conhecido. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas ele fez o quê? Nos deu vida. Aí sim. O dar vida é uma obra de Deus. É o que nós chamamos de regeneração. Depois vem a conversão. Nós seguimos, meus irmãos, aquilo que nós amamos. O nosso coração, ele ama. E aquilo que o nosso coração ama é o que nós adoramos. O homem, sem a regeneração, ele não ama a Deus. A inclinação do seu coração é só para o mal, no sentido de fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas quando o Senhor muda essa disposição do coração, você vai encontrar isso no Antigo Testamento, quando Deus fala por meio dos profetas: eu vou arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, eu vou vivificar vocês. Essa é a ideia que está contida lá. Ele vai mudar a disposição do coração, para que assim nós tenhamos condições de crer. Depois que a pessoa se torna crente, ela ainda continua pecando, ela peca ainda, né? Sempre tem aquela sombrinha do coração ali, mal. Ele passa a ter duas inclinações do seu coração. É o que a Bíblia chama da luta da carne com o espírito. Só que, obviamente, que aquele que é crente, ele não é escravo do pecado mais. Ele peca, mas ele tem consciência disso, ele se arrepende do seu pecado, ele luta para obedecer ao Senhor, para viver para o Senhor. É assim a vida de todos nós, crentes no Senhor Jesus. Quando nós partirmos para a glória, a inclinação do nosso coração volta ao seu estado que era o original, só para o bem. Não haverá mais luta contra o pecado, porque ele já foi vencido por Cristo Jesus. Até lá, nós temos essa tensão em nossa vida, mas é claro que aqueles que são regenerados ou eleitos, eles tiveram a vida transformada. E quem foi que creu no Senhor Jesus Cristo? Quem foi que se arrependeu e teve fé? Foi você. Deus não fez isso por você. O que ele fez foi mudar a chave do seu coração, para que você entendesse o Evangelho. E isso você experimenta na prática, né? Se você pensar na sua conversão, você vai olhar e falar assim: de fato, eu era alheio a Deus, eu não queria a Deus, mas um dia as coisas mudaram. O que foi essa mudança? Foi Deus mudando a disposição do seu coração, para que ele se inclinasse para crer no Senhor. A vontade sua não foi violada, a sua vontade ela foi conduzida para crer no Senhor Jesus. Você passou a amar ao Senhor, porque Ele te amou primeiro, que é o que diz também a Escritura Sagrada. Isso não isenta, né, o homem da sua responsabilidade. Você já deve ter percebido que há
essa tensão na Escritura também, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E tem um autor chamado, um teólogo, né, o Carson, que ele fala assim, que Carson. Isso aí. Que a soberania de Deus e a responsabilidade humana não é possível de ser entendida na sua totalidade, porque nós temos poucas informações acerca daquilo que é concernente à soberania de Deus, ao decreto de Deus, mas ela pode ser vista na Escritura Sagrada e compreendida até certa medida, né? Então, Deus é soberano, é Deus que elege, mas o homem continua sendo responsável diante de Deus. E aqueles que estão indo para o inferno, eles vão por causa dos seus pecados, não é porque simplesmente Deus não os elegeu. Até porque a gente precisa se lembrar, né? Quanto à salvação, todos nós estávamos condenados. Não há ninguém que mereça o céu. Todo mundo merece o inferno. A graça de Deus resgata alguns pela sua soberana vontade. Ah, mas isso aí é injustiça. Então você discute com Deus, né? Porque não é injustiça da parte de Deus. E Paulo fala isso, a gente leu esse texto na semana passada, né? Queres você, homem, discutir com Deus? Não tem jeito. É injusto da parte dele? Não é. E não nos isenta da responsabilidade. É por isso que a Escritura vai falar também, né? Que você precisa crer, que você precisa se arrepender, você precisa ter fé em Jesus Cristo. Mas isso acontece a partir da disposição do seu coração que é mudada. Então, eleição incondicional, irmãos, é graça de Deus, tá? Ela é incondicional. Todos condenados e ele decide salvar alguns pela sua livre graça. É isso que aconteceu comigo e com você na caminhada. Não foi porque você era um pouquinho bom e aí Deus viu que você teria fé e aí ele escolheu você. Não. Ele escolheu porque ele quis na sua infinita sabedoria. Nós temos também a expiação, que é o terceiro ponto, limitada. Alguns teólogos falam definida, tá? Vamos ler alguns textos que nos dão base para a expiação limitada. O primeiro deles é Hebreus 9,15, está projetado aí. Diz assim: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quero destacar o final. A expiação limitada diz respeito aos eleitos, aos que foram chamados. Você já deve ter, alguns já devem ter ouvido falar do chamado eficaz, que é o chamado de Deus para a salvação, que a gente vai ver daqui a pouco na graça irresistível. Mas o fato é que a expiação, ela tem a ver com os que são chamados para a vida eterna. Vamos ler Romanos 3, 25 a 26. Agora você pode abrir aí. Romanos 3, 25 a 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu quero que você perceba os detalhes dos textos, né? Em Hebreus a gente viu aqueles que são chamados, e aqui no verso 26 de Romanos 3, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem estava na semana passada percebeu, pelo último gráfico que a gente fez, né, que a fé é um dom de Deus. Então, se você tem fé, é porque Deus deu condições para que você tivesse fé. Então, é somente para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Ela é limitada.
Não é todo mundo que tem fé em Jesus, e eu acho que todos nós vemos isso na prática também no nosso dia a dia. João 3,16, é um texto muito conhecido para muitos. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já deve ter percebido que as pessoas enfatizam Deus amou ao mundo, né? Mas a continuação já entrega quem é esse mundo? Todo aquele que nele crê. O mundo aqui não é cada indivíduo da raça humana, é todo aquele que nele crê. E mais um texto, Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se fosse uma expiação ilimitada, o texto iria dizer para todos os homens, para toda a raça humana, para cada indivíduo que existiu, que existe, que vai existir ainda. E aí a gente precisa definir o que é expiação, né? Então vamos lá. O que é expiação? É o estado de ser expiado. Eu sei que também não é uma resposta, né? É a reconciliação com Deus, irmãos, por meio de um sacrifício. Em linhas gerais, isso é a expiação. Tá? Por quê? Desde Adão e Eva, o homem está em rebelião contra Deus. Ele precisa ser reconciliado. E a expiação é que garante essa reconciliação, porque Deus determinou que deveria haver um sacrifício para que o homem fosse perdoado, fosse reconciliado. E aí você deve perceber todo aquele ritual do Antigo Testamento de sacrifício, como ele era um tipo, ele apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Porque é o sacrifício de Jesus Cristo que é a expiação pelos nossos pecados. Mas vamos abrir lá em Levítico 16, 34. Levítico 16, 34. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Então veja bem, a expiação é por causa dos pecados. O povo de Israel vem fazendo esses rituais que apontavam para Cristo. Não eram o sangue dos animais que perdoavam os pecados. Hebreus fala isso. Quem perdoa pecados é Cristo Jesus. Mas como ele ainda não estava no tempo dele vir, aqueles sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício dele. E aquelas pessoas do Antigo Testamento, elas tiveram seus pecados expiados, não pelo sacrifício do animal, mas por causa da obra de Cristo Jesus. Assim como nós estamos depois do sacrifício de Jesus. E nós também fomos expiados pelo sacrifício dele. Aqueles irmãos do Antigo Testamento estão antes do sacrifício de Jesus. E eles foram reconciliados com Deus por causa de Jesus Cristo. Claro que no Antigo Testamento eles tinham só uma luz do que era o Messias, né, de quem era o Messias. Mas mesmo assim, é pela expiação de Jesus Cristo que eles também foram reconciliados com Deus. Então Cristo, ele faz essa expiação pelos nossos pecados, ele nos reconcilia com Deus. E a questão que envolve essa reconciliação é se ela se limita apenas aos eleitos, ou se ela envolve toda a humanidade, cada ser humano que existiu, que existe e que existirá pela face da terra. Então ela vai responder a essas duas perguntas aqui: por quem Cristo morreu e se ela é objetiva ou subjetiva.
E aí eu quero te lembrar mais uma vez que esta declaração ela é extraída da Escritura e é uma resposta ao que o arminianismo postulou, colocou. Que a ideia do arminianismo é o seguinte, que Cristo morreu, ele abriu a possibilidade para que toda a humanidade seja salva, com a sua morte na cruz. E a sua expiação, ela não é objetiva, ela é subjetiva, exatamente por isso, é uma possibilidade. Cristo morre na cruz, então é possível que todo mundo alcance a salvação. E na ideia do arminianismo, onde que está a possibilidade? Na vontade soberana do homem. Ele pode escolher ou não, porque tem uma liberdade absoluta no seu coração. A primeira pergunta, por quem Cristo morreu, ela deve ser respondida à luz daquilo que a própria Escritura Sagrada mostra. Que Cristo, ele tem um povo específico para si. Ele os chama de ovelhas, o meu povo, os meus escolhidos, aqueles que o Senhor me enviou. Vamos ler esses textos aí. João capítulo 6, verso 37. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo o que o Pai me dá. Tem um grupo específico que o Pai me dá, então eles virão a mim. João 10, 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está falando aqui, as minhas ovelhas, o meu povo. Então a resposta é, ele morreu para abrir a possibilidade de salvação para todo mundo? Não, somente para as suas ovelhas. A morte dele tem poder, se Deus quisesse salvar toda a humanidade? Claro que tem. Só que a sua morte, a sua expiação de pecados não é para toda a humanidade. É para as suas ovelhas, é para todo aquele que nele crê, é para aqueles que são regenerados, para aqueles que são eleitos. A expiação, ela é objetiva ou ela é subjetiva? A própria definição do que é a expiação já responde, ela é objetiva. Isto é, ela implica na objetividade de ele reconciliar pessoas específicas. A Escritura não nos diz que ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo? Não é isso que a Escritura diz? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, pessoas específicas são reconciliadas. A expiação, ela não é Cristo vai morrer na cruz e aí, pessoal, fica aberta a possibilidade agora de acessar a Deus, porque eu morri na cruz, os pecados de todo mundo têm a possibilidade de serem perdoados agora. Não é assim que funciona. Ela tem a sua objetividade, o seu sangue derramado em favor daqueles que são as suas ovelhas, aqueles que ouvem a sua voz. Então, essa é a resposta que nós damos. Tem um contraste aqui. Expiação ilimitada, indefinida. Eu pulei um negócio aqui, né? O que a gente faz com esses dois textos aí? Vamos passar por eles rapidinho, que dá tempo. Vai dar tempo. Abre lá, 1 Timóteo 2, 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ah, tá vendo? Deus quer que todo mundo seja salvo. E agora? Primeira carta de João 1,12. Primeira carta de João 2, 2.
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ah, tá vendo? É do mundo inteiro. E agora? O que a gente faz com esses dois textos? A resposta está no que significa todos os homens e mundo inteiro. A resposta está aí. O que significa todos os homens no contexto do texto e o mundo inteiro? Todos os homens, no primeiro texto, refere-se não apenas aos judeus, mas aos gentios. Mas não se refere a cada pessoa que foi criada. Mundo inteiro, no contexto de João, e ele vai trabalhar isso no Evangelho de João, no próprio Evangelho que ele escreveu, o conceito de mundo refere-se ao povo de Deus espalhado pelo mundo. Então nós temos essa limitação, essa definição. Claro que se você olhar por cima, você vai falar, tá vendo? Não é limitado. Mas pelos outros textos que nós lemos, pelo contexto geral, nós sabemos que há essa limitação ou definição da expiação. A gente precisa tomar cuidado com textos isolados, né? Porque textos isolados não podem ser base para a doutrina, eles precisam ser vistos à luz de outros textos e do contexto da passagem. Então, o que fazer com esses textos? Entendê-los naquilo que significam as suas palavras. Todos os homens e o mundo inteiro aí nesse contexto, tá? Tem um contraste, então, a expiação limitada do arminianismo diz que Cristo morreu por todos, ok? O Pai não quer que ninguém se perca, e assim a expiação é geral. E aí, qual que é o ponto complicado aqui? A morte de Cristo oferece a possibilidade para a salvação. Contudo, cada homem deve exercer sua livre vontade para aceitar a Cristo. Esse é o problema da ilimitada. A gente está voltando no mesmo ponto. O homem é senhor de si. E não tem como o homem ser senhor de si, porque ele é escravizado pelo pecado. Uma vontade que uma expiação, aliás, que só abre a possibilidade e tudo depende do homem. Então nós não temos um Salvador soberano morrendo na cruz. Nós temos um Salvador que está abrindo possibilidade para o homem soberano alcançar essa salvação. Nós respondemos que Cristo morreu apenas para expiar os pecados dos eleitos. E é assim que nós enxergamos na Escritura Sagrada esse resumo, que não é tão resumo, né? Está grande. A expiação limitada é a obra de Cristo que satisfaz a justiça de Deus, de maneira que ele salva seu povo. Está cortado ali. Fazendo no lugar deles aquilo que eles eram incapazes de fazer. Cristo satisfaz as exigências da lei, assume a penalidade no lugar deles, e assim nós somos reconciliados com Deus. Um outro problema da expiação não ter uma definição é que, se ela é só uma possibilidade, então Cristo ele não está de fato cumprindo a exigência da lei, pagando a penalidade no nosso lugar. Por quê? Se é só uma possibilidade, depende da vontade do homem, então o homem pode, pela sua livre vontade, rejeitar esse sacrifício de Jesus. E como que ele vai ficar? Ele vai ser reconciliado com Deus como? Se a única maneira de sermos reconciliados com Deus é por meio da obra de Cristo Jesus. Não tem condições. Não tem maneira disso acontecer. Então, as pessoas que são reconciliadas recebem o Espírito Santo, são feitos participantes da vida de Cristo pela santificação e vida eterna. Então, meus irmãos, essa doutrina da expiação limitada, ela aponta para nós algo que é muito importante. Ela nos ensina como que a maldição da lei ela é removida. Porque nós estamos sobre a maldição de não ter condições de cumprir a lei, de não obedecer a Deus como devemos. E aí vem Jesus Cristo e se coloca no nosso lugar. Vem Jesus Cristo e se faz maldição no nosso lugar, que é o que a Escritura nos diz. Ele é o maldito de Deus, pendurado no madeiro.
Ele bebe o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre nós. Então, a expiação limitada ou definida, ela mostra para quem que Jesus Cristo está fazendo tudo isso na cruz do Calvário. Ele está fazendo para o seu povo. Ele purifica, ele renova, o Espírito Santo habita nos crentes. Não é uma questão de possibilidade, dependendo da vontade do homem. E nós, né, dentro deste conhecimento da graça de Deus em nos resgatar, não pela nossa força, mas pela misericórdia dele, o que se requer de nós é que não fiquemos, né, inchados, orgulhosos. Pelo contrário, é para a gente, como foi dito pelo presbítero Paulo, andar humildemente com o nosso Deus, como está escrito lá em Miqueias. Viver nele, participando da sua vida, participando da comunhão, participando da caminhada com o Senhor. Então, essas doutrinas, elas nos levam, como crentes no Senhor e tendo consciência da nossa condição de pecadores, mas perdoados pela graça de Cristo, a andar mais humildemente diante do Senhor e não o contrário. E nos leva também a viver uma vida que busca agradar ao Senhor e não de maneira leviana. Eu já ouvi pessoas falando assim, então se tem eleição e não depende da condição humana, então eu posso fazer o que eu quiser, que de qualquer maneira, se eu for um eleito, eu vou ser salvo. Não entendeu o que a Bíblia está dizendo sobre graça de Deus, sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Quando nós entendemos que a graça de Deus nos resgata, que tem eleição, que tem expiação limitada, que tem graça irresistível, que nós somos totalmente depravados e que perseveramos como povo do Senhor, a nossa caminhada é misericórdia. Como eu sou e como Deus mesmo assim decidiu me resgatar, é para eu viver de acordo com a palavra dele, não viver de qualquer maneira. Aqueles que vivem pensando que, então, se tem eleição, se tem graça irresistível, eu vou viver de qualquer maneira, uma hora Deus me alcança. Esse aí está mais perdido do que complicado. Mas vamos para a graça irresistível? É com você, Giovana. A graça irresistível. Obrigado. De vez em quando passa. Não passou mais não. Pode ir aí, Giovana, vamos daí. Vamos ler textos base. Eu falei na semana passada, né? Sempre tem alguns textos aí base para que você leia e veja pelo próprio texto aquilo que de onde que foi extraído a ideia, né? De graça irresistível, de eleição incondicional, de expiação limitada, dos 5 pontos aí formulados. Jó 42:2, está aí, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então a graça de Deus ela não pode ser resistida, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Atos 16:14, vamos para lá. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então esse abrir o coração tem a ver também com o que eu falei lá atrás da regeneração. Ela temia a Deus, ela tinha um certo temor de Deus, mas quando ela ouve a pregação do Evangelho, que é assim que nós somos conduzidos à conversão, né, pela pregação da palavra, Deus abriu o coração dela para entender o Evangelho, atender às coisas que Paulo dizia. O que Paulo dizia era o Evangelho. Então a graça do Senhor alcança Lídia naquele momento ali. Talvez ela já tinha ouvido em outros momentos, mas naquela hora é que o Senhor abre o coração dela para atender a estas coisas. Isso é interessante, porque tudo que a gente está falando aqui, eu sei que você que é crente experimentou isso em algum momento da sua caminhada. Talvez você percebeu depois, mas você experimentou isso. Um dia Deus abriu o seu coração e o Evangelho fez sentido, né? Em algum momento isso aconteceu. Então, isso é algo que é bem perceptível na Escritura e na vida dos crentes, né?
João 1, 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que você tem nesses dois versículos é a soberania de Deus mais a responsabilidade humana. As duas verdades que andam juntas, elas não se conflitam, elas conflitam para nós, né? O nosso entendimento, mas não diante de Deus. Para Deus isso é tranquilo. Todos quanto receberam, quanto creram nele. Mas o crer deles, o start inicial, não partiu deles, porque eles estavam mortos espiritualmente. Partiu da vontade de Deus, que graciosamente chamou essas pessoas para crerem no seu nome. Pode passar aí, Giovana. A definição de graça irresistível, e Judas é depois, tá? Agora vamos ver aqui outras coisas. Ok? Beleza, pode segurar aí. A graça irresistível, ela se refere então à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração, que é aquela questão que envolve regeneração. Você estava morto em seus delitos e pecados desde o seu nascimento, porque você já nasceu em pecado, e Deus, de maneira graciosa, ele muda a chavinha do seu coração. Essa é uma obra que a gente chama de obra monergista. Monergista é de mono, é obra de um só, obra de Deus. Você é passivo na regeneração. Não é que você acordou um dia e falou assim, agora eu vou regenerar meu coração. Agora eu vou passar a crer em tudo que estão pregando para mim por aí afora. Não é assim. Deus muda a inclinação do seu coração. E aí você tem condições de crer. Isso é graça irresistível. Nós resistimos, mas quando Deus quer salvar, não há quem resista. Mais uma vez, não porque a vontade é violada, mas porque o coração agora mudou e tem condições de crer. A conversão, que é o que nós chamamos também de arrependimento e fé, aí envolve o homem, é sinergista, né? Ou sinergismo, porque tem a nossa participação. O homem, ele é ativo. Quem tem que abrir a boca e crer? Somos nós. Quem tem que declarar publicamente a sua fé, como fazem aqui os irmãos que vêm para ser recebidos como membros, serem batizados, ou os adolescentes, jovens que foram batizados na infância. Eles vêm publicar a fé. Eles vêm falar, eu creio, eu me arrependo dos meus pecados. Isso é conversão. Isso é uma declaração de que você, de fato, converteu-se ao Senhor. Então, isso tem a nossa participação, né? Então, a graça irresistível de Deus, ela envolve esse ato soberano de Deus de regenerar o nosso coração. E aí tem a pergunta ali, e Judas, né? Judas Iscariotes. Que às vezes as pessoas pensam em Judas e elas falam, mas Judas, ele estava com Jesus e a resistência de Judas? Ela não foi vencida, né? Só que a questão não é a resistência do homem. Abre lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 65. Abre aí, João 6, 65. João 6,65, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A questão não é a força da resistência do homem, a questão é não lhe foi concedido isto. Porque aqueles que foi concedido, a graça irresistível de Deus os alcança. O arminianismo, ele vai dizer que a graça ela pode ser resistida. E aí nós temos um problema, que é o seguinte: o homem ele tem a vontade livre, absoluta, nada influencia ele, e aí ele pode resistir. A resistência dele é tão grande
que a vontade de Deus de salvá-lo pode ser frustrada pela vontade finita do homem. Há alguns escritos, eu não coloquei aqui, em que Armínio ele escreve assim, o homem ele pode resistir à ação do Espírito Santo no seu coração. Mas o Espírito Santo é quem? É Deus. Então, o que nós estamos dizendo quando nós falamos que a graça de Deus ela pode ser resistida? Nós estamos falando que o homem é mais poderoso do que Deus. E não tem como. Deus é soberano. Deus é poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Ele quebra a dureza do nosso coração. Então, ela se refere a graça irresistível, se refere à obra de Deus em vencer a rebelião do nosso coração. Deus ele pode suplantar toda a resistência do nosso coração. Ele faz isso nos amarrando, nos levando forçado? Não. Fazendo com que a nossa vontade seja transformada pela sua ação soberana. Então, pela operação do Espírito Santo, Deus amolece o coração do homem. Quebranta o coração do homem. Um caso bem emblemático na Escritura é a conversão de Paulo, né? Paulo, quando Jesus aparece para ele ali, acabou. Fim da linha. O coração foi quebrantado. Obviamente que foi uma circunstância muito específica, né? Mas é assim também que acontece com os demais crentes. Quando Deus amolece o coração, o evangelho entra e aí a pessoa entende tudo. Isso é interessante demais, porque quando uma pessoa se converte, ontem lá no parque, no PG lá, a gente foi no Parque Chico Mendes fazer um pequeno grupo da UMP lá. E aí chegou um pessoal lá, ficou acompanhando, no final a gente foi conversar, aí eles falaram que eram novos convertidos e tal. E aí a gente conversando, aí a mãe lá dos irmãos falou, então, a gente ouviu a mensagem e tal, e a gente entendeu. Mas em vários momentos eles talvez ouviram, mas não tinham entendido ainda. Mas naquele momento que a graça de Deus amoleceu o coração, eles entenderam. E eles creram no Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito legal, porque a graça de Deus, ela muda essa disposição de Jesus e nos faz dar aos teus pés a tua palavra. Ela é irresistível, irmãos, porque ela vem de Deus. E Deus, nos seus propósitos salvíficos, não pode ser frustrado. Deus não pode ser frustrado naquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Isso é graça da parte dEle. Eu já falei sobre esse resumo, né? Ou não? Não sei. Enfim, a vontade, ela estava morta, mas Cristo a faz reviver. Ela era má, mas ela passa a ser boa. Ela estava indisposta, nós éramos rebeldes, mas Ele a torna disposta. Era rebelde, mas Ele a faz obediente. Então, isso é a graça, maravilhosa graça, irresistível de Deus na nossa vida. E por fim, o último ponto é a da perseverança dos santos. Temos alguns textos aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2, 11 a 12. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Depois tem João 27 a 30. Eu não vou ler não, tá? Está acabando o tempo e temos algumas coisas para falar ainda. Depois você dá uma lida em casa. Então, são textos que falam da perseverança dos santos, de como nós caminhamos, como o Senhor segura em nossa mão. Na verdade, vamos ler Judas 24, 25. Eu acho que o texto de João a gente até leu em outro momento, né? Então, vamos ler o texto de Judas. Judas 24 e 25, versículos, né? Não tem capítulo em Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. A único Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo,
Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Eu quero destacar aqui aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, porque a perseverança dos santos, ela não é simplesmente, nós somos crentes agora, nós vamos perseverar, porque nós somos capazes disso. A perseverança dos santos envolve o Senhor segurando em nossa mão em todo o tempo, sustentando a nossa caminhada em todo o tempo, cuidando para que nós não nos percamos. É o que diz Judas aqui, para vos guardar de todo tropeço, guardar de tropeços. Isso. A nossa confissão de fé de Westminster, ela diz assim no capítulo 17, no parágrafo 1, os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça. Em outras palavras, não podem perder a salvação. Eles vão perseverar até o fim. Nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar neste estado até o fim e serão eternamente salvos. Então, a perseverança dos santos, ela está mais relacionada a Deus segurar em nossa mão do que em nós segurarmos em sua mão. A perseverança dos santos tem a ver com isso. Deus nos sustenta e assim nós temos condições de perseverar. Pode acontecer de um crente se desviar? Pode, acontece. Mas se ele for crente de fato, em algum momento ele vai voltar. Agora, tem aqueles, como diz o próprio João na sua primeira carta, que eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Tem aqueles que nunca foram crentes, podem estar até dentro das igrejas, mas eles vão sair e de fato nunca mais vão voltar à comunhão com o Senhor, porque nunca foram crentes. Porque aquele que é crente, ele vai perseverar. A Bíblia nos diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então a perseverança envolve também o vigiar, para que não caiamos nas tentações. E se cairmos, devemos logo nos arrepender e buscarmos retomar a nossa comunhão com o Senhor. A gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está há 30 anos, entre aspas, desviada, né? Então talvez já não é um desvio mais, né? Talvez já é alguém que nunca foi de fato crente, porque a ação do Espírito Santo no crente é de ele pecou, o Espírito Santo está lá, trabalhando no seu coração para reconhecer o seu erro. Ele usa os irmãos, ele usa a igreja para mostrar o pecado, né? É por isso que uma das marcas importantes da igreja é a disciplina. Quando necessário, a pessoa ela é chamada, né, pela liderança da igreja para ser disciplinada, acompanhada, exortada pela palavra. Deus usa até os ímpios para falar com o desviado, né? Vocês já devem ter ouvido histórias nesse sentido. Então, a perseverança dos santos é porque o Senhor não vai deixar que o seu povo se perca. A questão aqui com o arminianismo é que eles postularam o seguinte: crentes verdadeiramente regenerados não só perdem completa e definitivamente a fé justificadora, a graça e a salvação, mas de fato as perdem frequentemente. E assim se perdem eternamente. Uai, mas aí não, Imagina, o perde-ganha da salvação. Misericórdia da gente viver com essa sensação o tempo inteiro. É algo muito complicado. Eu conheço irmãos que falavam, rapaz, eu vivia numa angústia de vida, porque eu não sabia se hoje eu estava salvo, se amanhã eu não estava. Porque a consequência lógica do argumento arminiano é que a salvação, em última instância, depende do homem, não de Deus. Depende do homem querer ou não, e a hora que ele não quiser mais, ele pode, de fato, se afastar de tal maneira que ele perdeu essa salvação. Não, irmãos, a Escritura Sagrada, ela mostra que os crentes, eles são preservados até o fim. Até o fim. A perseverança dos santos mostra isso. A nossa resposta é aquela de Romanos 8, 32 a 35.
corre para lá comigo. Vocês me permitam mais uns 5 minutos aí que a gente encerra, tá? Tá dando 11 horas, mas não me delongarei muito para encerrar esse momento. Semana que vem o reverendo trará outro assunto doutrinário para a gente. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem é quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou que ressuscitou, está à direita de Deus Pai e também intercede por eles. Então perceba isso aqui na perseverança dos santos. Quem está intercedendo por nós diante do Pai? É o Filho. Quem está intercedendo por nós, que habita em nós, é o Espírito Santo. Então a perseverança dos santos, ela diz respeito a estas questões, a obra de Deus contínua na vida dos crentes. E aí Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele dá uma lista, né? Nada disso aqui pode separar os crentes do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a perseverança dos santos toca nesse ponto importante. É a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça iniciada no coração tem prosseguimento e se completa, porque Deus nunca abandona a sua obra. Aquele que começou a boa obra em nossa vida não terminou. Continua trabalhando em nosso coração. Então ele continua sustentando. E aí o que é requerido de nós, continuemos perseverando em seguir ao Senhor, porque ele continua sustentando a nossa vida diante dele. Eu quero concluir com algumas conclusões da semana passada que a gente falou. Então, essa doutrina, irmãos, não é Calvino, não é Lutero, não é Agostinho, ela vem da Bíblia. A igreja tem conversado sobre ela ao longo da história. Ela vem de Moisés. Lá atrás, Deus manda falar por meio de Moisés. Eu escolhi vocês, Israel, não é porque vocês eram melhores do que os outros, mas porque eu os amei, porque eu quis escolher vocês. Vocês, na verdade, eram uma das menores nações, mas Deus quis escolher Israel. Então, essa é uma doutrina, a doutrina da eleição, da salvação, ela é bíblica. A gente precisa se lembrar que nós somos depravados. E não adianta a pessoa querer brigar com isso, não. Se ela tiver um pouquinho de bom senso, ela percebe que ela é pecadora mesmo. O nosso pensamento, o nosso falar, o nosso agir, a gente, como crente, luta com isso todo dia. A terceira questão é que não há previsão de fé, porque a previsão de fé diminui a soberania de Deus. Como que um Deus todo-poderoso, como aquele Deus que nós acabamos de ler aqui no culto de Isaías 40, que pergunta, quem esteve comigo lá na criação? Aquele que diz que as nações são como um vácuo diante dele. Quem é esse Deus que precisa esperar ver a fé do homem para salvá-lo? Esperar uma previsão de que esse homem vai ter fé. Não é assim. Deus é soberano. Ele não precisa esperar para ver o homem fazer alguma coisa. Então a eleição incondicional não é para você ficar orgulhoso, é para você se colocar de joelhos diante de Deus. Ele é soberano, ele tem decretos, ele tem propósitos. Muitos deles são vedados a nós. Então quando nós vemos isso na Escritura, o que nós devemos fazer é render graças ao Senhor. Não somos melhores do que ninguém. Se a graça do Senhor te alcançou, não foi porque você tinha algo de bom que oferecesse a Ele, mas porque Ele quis te salvar pelo seu amor em Cristo Jesus. E isso deve te levar a viver mais para Ele. Então nós precisamos crer no que a Bíblia diz, aquilo que Deus revelou, aquilo que Ele não revelou. É o nosso limite, e nós temos limite. A minha preocupação maior com toda essa história é o homem ter uma autonomia que ele nunca teve. E a gente achar que a gente é autônomo de Deus. Não tem jeito. Não tem como. E essa é uma questão que toca muito, que é a questão da autonomia, né? Nós queremos autonomia. O homem quer autonomia de Deus. Não é isso que Adão e Eva fez? Fizeram? Eles quiseram a autonomia de Deus. E é isso que a humanidade tem feito, uma pretensa liberdade de Deus, mas isso é engano. Então
Então, quando a gente estuda sobre essas questões, por onde que nós vamos caminhar? Por uma autonomia do homem ou pela soberania de Deus? A gente precisa pensar nisso. É claro que nós encontramos a soberania de Deus e a responsabilidade do homem nas Escrituras. E nós vemos que a nossa responsabilidade é crer. A nossa liberdade, ela é guiada pelos nossos amores, por aquilo que governa o nosso coração. E não há espaço para a pretensa autonomia de jeito nenhum, porque alguma coisa governa o seu coração. Você ama. E aquilo que você ama é o que você adora, como disse um filósofo por aí. Por fim, que o conhecimento dessas doutrinas, elas nos levam, né, as doutrinas aqui expostas, a enxergar a grandeza de Deus, a grandeza da obra de salvação dele na nossa vida, e nos conduz, irmãos, para uma adoração mais genuína, verdadeira ao Senhor, levar a sério o Evangelho. E a doutrina da eleição, contrariando algumas ideias, ela nos estimula ainda mais a evangelização. Porque você não sabe quem são os eleitos, e você nem é fiscal de eleito, né? Você foi chamado para proclamar o Evangelho. É isso que está lá na Bíblia. O crente proclama o Evangelho. Se Deus elegeu, se Deus vai salvar ou não, se Deus vai abrir o coração ou não, isso é soberania de Deus. Então, estudar sobre isso, enxergar isso na Bíblia é para a gente olhar e sermos mais estimulados a proclamar, confiando no plano redentor do Senhor. Porque Ele soberanamente tem um plano que não pode ser frustrado. E aí eu encerro lembrando aos irmãos, não ache que você é melhor do que aquele que pensa como um arminiano. Não ache isso. Não caia nessa, né? Eu sou calvinista, eu creio nisso tudo aí que você expôs aí, então eu sou melhor do que... Não, não faça isso, né? Que nós sejamos gratos a Deus pela obra de salvação em nossa vida e caminhemos conforme a Escritura tem nos instruído. Eu quero encerrar com o texto que eu li lá na aula passada de introdução, porque quando Paulo, Romanos 11, 33 a 36, quando Paulo encerra o seu assunto doutrinário, que vem desde o capítulo 1, e ele fala de salvação, ele fala de eleição, ele fala da rejeição dos judeus, ele fala como os gentios chegaram à fé, aquele homem encerra o seu assunto doutrinário, expressando ali exaltando a grandeza de Deus na salvação. E é assim que a gente precisa caminhar como crentes. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ele está repetindo Isaías 40 aqui. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, que assim a gente caminhe, entendendo a obra de salvação do Senhor na nossa vida.